Muito bem, meus amados irmãos, vamos dar então início ao nosso estudo dessa manhã. Nós iremos estudar sobre a bênção da boa notícia. A bênção da boa notícia. É bom receber boa notícia, não é bom? Sempre é bom receber boa notícia. A notícia ruim, ela é terrível, né? Notícia ruim, ela nos desagrada, ela nos deixa ansioso, preocupado, nos deixa até temeroso, entristecidos, né? Quando recebemos notícia de que alguém próximo de nós está sofrendo, ou perdemos alguém, essas notícias, a gente fala assim, notícia ruim chega logo, né? Notícia ruim chega rápido, né? Chega rápido, vem rápido demais. Mas a boa notícia, ela é uma bênção. E se você está achando que eu vou falar sobre o Evangelho como boa notícia, você está certo. É isso mesmo, vamos falar sobre o Evangelho como boa notícia. Nós vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. E ele fala assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até a consumação do século. A boa notícia, ela é a boa e a notícia ruim, elas mudam substancialmente a nossa vida. Eu, por exemplo, a notícia boa, você vai ser papai. É uma notícia boa, certo? Sim? Sim, você vai ser pai, é uma notícia boa, muito boa, muito boa. Mas ela muda a tua vida? Muda a tua vida ou não muda? Muda, muda. A minha vida de antes de pai é uma, minha vida depois de ser pai é outra, substancialmente, substancialmente. Eu lembro, a gente saía para visitar, antes de ser pai, eu e Denise, e visitávamos 7, 8 famílias em um dia. 7, 8 famílias em um dia. Meu relatório de visita mensal era lá 60, 50, mês, visitas, não é pessoas, era famílias, era casas, por mês. Depois que você é pai, o que muda? Muda que já não dá mais. Primeiro que a esposa não vai conseguir ir em todas, porque em algum lugar, você tem que ir com ela. Não tem jeito. Você tem que ir com ela. Ela tem um filho para cuidar agora. Então, mudou. A questão mudou. Depois que você é pai, o processo muda. Uma boa notícia, mas muda a tua vida. E não dá para falar que ela te amarra. Não, não te amarra. Mas ela cria um compromisso muito grande, que é cuidar de um filho. Que é cuidar de um filho, que também é um ministério para cada pai e para cada mãe. Como um ministério. Mas notícia ruim muda a gente também. Muda também. Perdeu o emprego. É uma notícia ruim, não é? É uma notícia péssima. Péssima. Perdeu o sustento. O que você vai fazer agora? Vou ter que ir atrás de outro trabalho. E muitas vezes o outro trabalho você ganha menos. O trabalho muitas vezes demora. O trabalho você é mais distante da tua casa algumas vezes. Algumas vezes não. Algumas vezes você vai encontrar um emprego melhor. Né? E tudo bem. Mas uma notícia ruim mudou você, teu comportamento, tirou você de uma situação que você estava estável, e muitas vezes até acomodado, e te levou para uma situação diferente. Você vai ter que correr atrás do emprego, de uma nova caminhada. Então, notícias, elas chegam constantemente. Notícia boa, notícia ruim. E no mundo que nós estamos vivendo num mundo onde as informações são constantes, são
periódicas, né? Tem uma rádio que fala assim que tudo muda em 30 segundos, né? É bem isso, tudo pode mudar em 30 segundos, nem tudo, tudo muda em 30 segundos. E eu lembro ainda quando era evangelista, ainda lá no Amazonas, lá eu assisti o avião trombando o segundo avião trombando na torre gêmea lá, né? O segundo avião ao vivo, lá quando aconteceu o caso. Você vê, de lá para cá, quanto que a informação correu, e quanto que as informações chegam, como que a notícia chega para a gente, quase que em tempo real, periodicamente. Né? Uma boa notícia, ela deve ser anunciada, ela não deve ser guardada. Né? As notícias, elas chegam e nós temos informações a semana inteira. Se você for pensar quanto que de informação você recebeu essa semana, você vai ficar louco, porque é muita informação. Nós estamos num momento onde tudo informa. Nós temos outdoors, nós temos mensagens no WhatsApp que te informa constantemente, nós temos os anúncios pela internet que vai te informar, e as notícias chegam e chegam constantemente. E nós temos que estar atento e filtrar o que é bom e o que é válido, o que é realmente bom de verdade. Uma das dificuldades para quem vai escrever um artigo acadêmico, ou um TCC, ou uma tese, é filtrar as informações que realmente valem a pena. É filtrar as informações boas, que tem a ver com o que você está trabalhando no teu material acadêmico, por exemplo, no teu estudo. Quando você vai fazer um estudo, você vai olhando a Bíblia, você vai vendo leques e leques e leques, daqui a pouco você fala, mas calma aí, como que é o meu assunto principal, meu assunto base, qual que é? É aquilo lá. Então você tem que voltar um caminho grande, muitas vezes, e recortar um monte de coisa, e falar, isso aqui é legal, mas eu vou guardar para outro lugar, para outra hora, para outro momento, porque não faz parte do meu escopo nesse momento, não faz parte do meu assunto principal. Mesma coisa quando a cozinheira está lá na cozinha, fazendo uma comida gostosa, ela olha uma receita, ela olha outra receita, fala, isso aqui também é legal, mas se ela não se concentrar em uma receita, ela não faz nenhuma. Ela faz um monte de coisa, mas não faz nada. Ela tem que concentrar em uma receita e fazer aquela receita, porque quando fica folheando, ela não vai chegar a lugar nenhum. Notícias, são informações. Elas chegam na gente e nós temos que estar concentrados naquilo que realmente é bom de verdade, é útil para a minha vida. Né? Mas nós temos uma boa notícia de verdade, que é a notícia que muda a nossa condição de dentro para fora, muda a nossa condição total e não parcial, que é a boa notícia, é o Evangelho. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É esse Evangelho que veio até nós. E Jesus falou de forma muito clara para nós, no texto que nós lemos, versículo 18, fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade foi dada a Jesus, e Jesus chega para nós e nos dá uma missão com esse evangelho de graça, de amor, e nós temos esse privilégio de anunciar esse evangelho, essa boa nova do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Rei Mediador, Jesus Cristo, chega com poder e graça para nos chamar para uma missão das boas novas, uma missão de levar a boa notícia. E por isso ele fala, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide está impregnado em toda a Escritura. O alcançar de Deus é a graça do Senhor Jesus Cristo. Se você olhar isso na Bíblia, você vai apenas tirar os primeiros capítulos de Gênesis, onde está trabalhando a criação. Depois os últimos capítulos de Apocalipse, onde está tirando apenas a glorificação, lá no final, a reunião dos santos no céu. Todo o meio, entre os três primeiros capítulos de Gênesis e os últimos capítulos de Apocalipse, você tirar essas duas pontas, todo o resto é o ide. Todo o resto é o ide. Todo o resto faz parte do Senhor Deus alcançar o pecador, o perdido, e enviar os seus para alcançar mais e mais pessoas. Esse é o ide do Senhor, está em todas as Escrituras e trabalha essa funcionalidade do reino de Deus através da minha vida e da sua vida. Esse ide é para nós. E é interessante que ele fala aqui, ide, e aqui tem uma sequência. Fazer discípulos, da onde?
de todas as nações. E aqui alguns tradutores até falam que pode ser indo, que também é válido. Indo, pode ser tanto ide quanto indo. O que muda? Muda que o indo pode ser no meu dia a dia. Eu indo trabalhar, eu estou ali fazendo discípulos, anunciando. Eu indo estudar, eu estou ali atento a fazer discípulos. E da onde? De todas as nações. Todas as nações é etnia. A palavra aqui é etnia. E o que tem isso a ver, etnia? Etnia é qualquer povo que é diferente de você. Tem alguém diferente de você? Tem alguém fora do teu clã, do teu conjunto? Porque se tem a base que esse teu clã, teu conjunto, faz parte desse reino de Deus já. E agora você vai levar essa mensagem para todos que é diferente de você. Então, mas é um povo brasileiro. É um povo brasileiro, mas quantas subdivisões nós temos no Brasil? Quantas subdivisões nós temos? Milhares e milhares e milhares, centenas de milhares. Subdivisões. Pessoas que são descendentes, é uma subdivisão. Pessoas que são de outro costume, é outra divisão. Pessoas que falam outra língua, é outra divisão. E nós achamos que esse ide é apenas lá na China, no Iraque, lá onde mais? Lá na França, é em todo lugar. É em todo lugar, indo aqui na nossa casa, indo no nosso trabalho, fazer discípulos faz parte da gente. Tanto lá na China, no Iraque, lá na Coreia e assim por diante. Devemos e temos essa tarefa de evangelizar. Eu e você temos essa tarefa de alcançar aqueles que o Senhor Deus quer alcançar em nosso tempo. É muito fácil quando nós olhamos as biografias daqueles que viveram e foram grandes pregadores e levaram milhares e milhares de pessoas a Jesus Cristo, mas a biografia deles foi boa e foi importante naquela época. Agora, qual que é a minha biografia, qual que é a tua biografia nesse tempo de hoje de levar e de cumprir essa missão do ID? É muito fácil quando nós olhamos, simplesmente lemos as biografias desses grandes homens. Mas nós temos que olhar para esses grandes homens, também receber essa inspiração, essa força que esses grandes homens tiveram, porque o mesmo Deus que eles serviram, eu sirvo e você serve. É o mesmo Deus, não é diferente. É o mesmo Deus que levou grandes missionários a pregar pelo mundo inteiro. E eu lembro quando eu era pequeno, tinha lá o Jimmy Swaggart, que pregava na TV e fazia as grandes conferências no mundo afora, e no Brasil veio algumas vezes, lotou o Maracanã e tal, e fez grandes conferências e tal, e era lindo, era bonito. Mas calma aí, isso foi a história dele, agora nós temos a nossa. Quantos outros pregadores? Sim, muitos outros pregadores. Muito bonito ver esses grandes homens do hoje também pregar. Mas sabe que a grande diferença, a grande marca acontece, não é apenas com os grandes pregadores, mas é com aqueles anônimos do dia a dia. É aquele irmão, aquele amigo que vai chegar do lado daquela pessoa e vai sentar com ela, e ela vai pedir oração para você, e você vai orar por ela, e você vai falar desse grande amor, desse evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho e o discipulado acontece com esses homens, e homens e mulheres que são até muitas vezes anônimos e que não têm grandes nomes, não tem grande inserção no mercado, mas acontece através da minha vida e da sua vida, do grande discipulado do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala de esse batizado é uma consequência daquilo que já foi plantado e regado no coração dessas pessoas. O batismo aqui constitui-se como um rito simbólico pelo qual o indivíduo declara de forma externa aquilo que já estava internamente no seu coração. E por isso ele fala, pode deixar o texto ali, ele fala aqui, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma ação aqui, levar a esse confessar externamente. Ah, pastor, mas eu não posso batizar porque eu não sou pastor. Tudo bem, mas tem um que pode. Então nós vamos fazer, e esses vão confessar, através do ato público, essa fé que foi levada, implantada no coração dele para
chegar diante da igreja do Senhor Jesus Cristo, diante do povo de Deus e declarar isso externamente. E aqui também é bom ressaltar que o batismo é uma declaração externa do que foi já internamente trabalhado no coração dele. Portanto, esse batismo deve ser trabalhado para esse confessar. A bênção do Evangelho, e eu quero trabalhar o primeiro ponto aqui, o que é o Evangelho? O que é essa boa notícia? Tá, mas eu vou pregar o quê? Vou falar o quê? O que é essa boa notícia? E aí, o que é Evangelho? Evangelho para nós. É a boa notícia, certo? Ok, mas o que tem mais aí? O que tem mais aí? Pode participar, gente. O que é Evangelho? A palavra? Tá, ok. O Evangelho é a palavra de Deus. Tá. O que mais? O que tem aí? Jesus morto naquela cruz. Tá, ok. Mas ele não ficou morto lá. Ok, tá bom, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e pagou pelos nossos pecados. Maravilha, bênção. O que mais? Só isso? As boas novas. Mas o que é boas novas? Não é um pouco vazio dizer assim, tem uma boa nova para você. Tá. Então, fala aí qual que é a boa nova. Aí você... Qual que é a boa nova? Boa nova, para mim, é uma das maiores, melhores novas que podemos querer, que nós temos a certeza da nossa salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, podemos dizer que a boa nova é a salvação em Jesus Cristo. Isso. Ok. Que é tudo na vida para a gente. Tá, é tudo na vida para a gente. Perfeito, ok, maravilha. Mas vem cá, por que eu preciso de uma boa nova? Porque eu tenho uma ruim velha? Né? Por que eu preciso de uma boa nova? Porque nós somos pecadores. Perfeito, olha aí. Maravilha. Nós necessitamos de uma boa notícia, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos desgarrados como ovelhas sem pastor. E a boa notícia é que existe pastor, existe salvação, existe graça, existe o cuidado divino. Para nós que fomos parte desse evangelho e para aqueles que vão se agregar a esse evangelho. E a grande demanda que nós temos que pensar é por que vamos levar, por que vamos anunciar esse evangelho? Por que vamos anunciar esse evangelho? Eu já ouvi assim, pastor, os eleitos vão para o inferno? Os eleitos vão para o inferno? Quem Deus elegeu para a salvação, vai para o inferno? Sim ou não? Não vai para o inferno. Ok? Então, se a pessoa não conhece a Deus, mas ela é uma eleita, ela não vai para o inferno, ok? Tá? Então, por que vamos pregar, se ela não vai para o inferno? Desculpa. É porque nós queremos que outras pessoas tenham essa boa nova, né? Por isso Sim. nós temos que pregar. Perfeito. Outras pessoas têm uma boa nova. Mas, em algum momento na história dela, ela vai ter a boa nova se ela for eleita. Sim ou não? Sim. Sim, ela é uma eleita. E nós temos que os eleitos de Deus irão chegar até Deus de alguma forma. Mesmo que seja as pedras clamando. Mesmo que seja as pedras anunciando. Então, por que pregar? Aqui, ó. Deixa. Eu vejo as boas novas, comparando exatamente como Jesus nasceu, houve uma anunciação de um Salvador. Isso foi a boa nova, certo? Sim. E o Evangelho, a partir do momento que ele nasceu e trouxe as boas novas durante a sua vida, são as boas novas perene, constante, perpétua. Não é uma boa nova que passou, que a notícia ficou velha. É uma boa nova que ela permanece, perdura e mantém a salvação, né? Concordo. Mas ainda a pergunta permanece. Se a boa nova é Jesus Cristo que salva, se a boa nova é a eleição divina sobre a vida do pecador, e se ela existe para salvar o pecador, o eleito, agora,
por que eu vou anunciar e por que eu vou cumprir o ID do Senhor Jesus, sendo que aquela pessoa vai ser salva de qualquer maneira? Eu vejo da seguinte forma, né? Essa boa nova é tanto para as pessoas que não conhecem, assim como para as pessoas que também conhecem. Porque Sim. é constante. Se o apóstolo Paulo fala, olha, se você está de pé, cuidado para que não caia. Perfeito. Então, quando eu falo assim que é perene e constante até para nós, para que essa boa nova esteja constantemente sendo vivida para também os eleitos. Ok. Senão a gente cai na iniquidade, correto? Sim, ok. Ainda tá dentro, mas assim, a pergunta não foi respondida. Por que eu vou pregar? Pessoal, por que eu vou pregar para o Marcos? O Marcos não tem Jesus, tá? O Marcos não tem Jesus. Por que eu vou pregar para ele, sendo que ele é um eleito de Deus, mas ele não conhece a Deus ainda? Ele é um eleito do Senhor. E, como eleito do Senhor, ele não vai para o inferno, ele vai para o céu. Uma hora ele vai ter um contato com o Evangelho, de alguma forma Deus vai agir na vida dele, e ele vai ser salvo. Então, por que eu tenho que anunciar esse Evangelho para o Marcos? O negócio está pegando fogo aqui, né, gente? Vamos lá, que bênção, isso aí, vamos lá, vamos participar. O Marcos está falando lá, só depois aqui, tá? Acima de tudo, é porque é uma ordem do Senhor e nós temos que Ok, existe uma ordem. seguir o que o Senhor Jesus Tá, isso. Primeira questão, Ele disse isso, importante também, diretamente. perfeito. Ele falou, vocês deverão ir no futuro. Não, é no ID agora, No presente, imperativo. ide, É, direto. tá. Então, a primeira questão é que existe uma ordem. Vamos lá, aqui, ó, a nossa irmã aqui, por favor. A Isabel. Assim, se um dia eu fui salva, conheço o Evangelho, é um mandado de Deus também eu levar o Evangelho para outras Ok. pessoas que não conhecem. Sim, E eu posso ser usada para levar o Evangelho para já um eleito que já foi escolhido desde os fundamentos, entendeu? sim, maravilha, Para mim perfeito. levando o Evangelho. Então, assim, de alguma forma, se eu sou escolhida, Deus vai ter um plano para mim conhecer, ter contato com a palavra dele. Perfeito. E eu acredito que a pessoa o cristão, ele tem que obedecer, tem que obedecer a palavra do Senhor e levar a palavra do Senhor para aqueles que não conheçam. Tá não bom. conhecem. Interessante. Sim, ok. Olha lá o Gilberto agora, e depois nós chamamos a Noemi. Isso, vamos lá. Então, aqui culmina na mesma parte. É uma ordenância, uma ordem dada para o crente, certo? Pregar o Evangelho. Vai lá. A questão é que quando Jesus Cristo veio para a Terra, né, e criou, né, formou os discípulos, né? Então isso aí foi uma ordem de Deus para o quê? Para pregar o Evangelho, né, e através de Jesus, né, através dos discípulos e passar essas novas para todos nós, né, até hoje. Ok. Então as boas novas dada lá para os discípulos chega até nós e nos dá essa missão também. Perfeito. Pastor, também para abreviar a volta de Cristo. Abreviar a volta de Cristo. Tá. Nós devemos, enquanto todo mundo não ouvir, né? A Bíblia fala que quando todo mundo não ouvir, ele não vai voltar ainda. Ok. Então eu posso antecipar ou tardar a vinda de Cristo. Em certo sentido, sim, né? Mas Deus já tem um tempo determinado. E não vai adiantar e nem atrasar. Ok, vamos lá. Mas aí as pedras vão clamar, né? Até Sim, de alguma forma vai vai acontecer que esse evangelho vai alcançar todas as pessoas, e não apenas alguns, todas as pessoas. Seja para salvação, seja para condenação. O evangelho alcança para a salvação, como para a condenação. Ah, nunca ouvi falar. Ouviu sim, porque aqui tudo vai trazer para esse conhecimento, seja para salvar ou para condenar. Até a própria natureza já proclama a glória de Deus. Né? A natureza mesmo já proclama, já mostra a glória de Deus. E se você quer um conhecimento maior um pouquinho sobre isso, tem um livro chamado Fator Melquisedeque, leia lá esse livro, que é bem interessante, conta de uma tribo de indígenas que recebe um missionário, e o missionário conta a história da salvação de Jesus Cristo e
E no pregar o evangelho, ele fala assim, mas você não deve adorar o Deus Sol, né? Quem criou o Sol? Ele fala assim, mas a gente adora esse Deus aí. Não é para adorar o rio, mas é para adorar quem fez o rio. Nós adoramos esse Deus. Não é para adorar quem fez a terra, mas é para adorar quem fez a terra. Nós cremos isso aí. E aí ele vai falar assim, mas calma aí, como que é o nome desse Deus? Nós não sabemos o nome dele. Sabemos só que ele existe. Nós não sabemos o nome dele. Estamos esperando alguém que fale o nome dele para nós. E aí o missionário fala assim, eu sei o nome dele. Eu sei o nome dele. E aí ele anuncia, Jesus Cristo é toda a tribo. Tem esse momento de conhecimento maior de quem é Deus, apesar deles já conhecerem a Deus. Fala lá, Gilberto. Então, com relação a isso também, pastor, Deus também, toda pessoa vai saber, vai ter o conhecimento do Evangelho na hora do julgamento, né? Então, até que todos não conheçam a palavra de Deus, né? Ele não vai retornar, para depois, né, não dar problema, falar, não conhecia a palavra, né? Perfeito. Assuntos, né? Então, sim. Todos a ser anunciado o Evangelho. Vai ser anunciado para todas as pessoas, né? Sim, com certeza. Apesar de que o homem, ele não pode se dar por inocente, tá? O homem não pode se dar por inocente, por não ter contato, não ter recebido, nunca ouvi falar. Não, calma aí, está aí para todas as pessoas, e a natureza está aí para todas as pessoas, e a própria natureza mostra a glória de Deus. Então, todos são indesculpáveis, como diz a Bíblia. Vamos lá, tentar responder um pouquinho dessa pergunta. Primeira questão, por que eu devo anunciar as boas novas? Sim, é uma ordenância dada por Deus para os seus filhos. Ide, é imperativo, e é o agora, né? Ou indo, ou ide, ainda assim continua imperativo e continua sendo o agora. Ou seja para os missionários que estão indo para todos os lugares, ou seja, para os missionários que estão aqui em todos os lugares. Independente disso, nós temos essa missão de ir e pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. É uma ordem dada para os filhos de Deus, uma ordem para aqueles que têm o Evangelho. Então, a primeira questão é uma ordenância. Segunda questão aqui, que para mim é um ponto muito importante, que me motiva a pregar o Evangelho, tanto para adultos quanto para crianças, é que pensa assim, Deus elegeu a mim e a você, certo? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e o Valdemir aqui, permita-me usar a vossa pessoa, né, elegeu ele, e ele é um eleito desde pequenininho, certo? Desde pequenininho, ok? Ou Deus te elegeu lá já com 40, 50 anos? Então antes da fundação do mundo, Deus já tinha te elegido, certo? Antes de tudo existir, Deus já tinha, o Valdemir vai ser meu servo, ele vai estar comigo. Agora, ele pode conhecer a Deus lá com seus 95 anos, próximo da sua morte, e servir o Senhor Jesus 1 mês, 1 hora, 5 minutos, e morrer, ir para o céu. Mas como ele também pode ter conhecido a Jesus com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, e viver 92 anos servindo o Senhor Jesus Cristo, servindo a Ele e o reino dEle. Que mudança isso faz, gente? Faz muita mudança, porque ele conheceu Jesus ali no berço, caminhando, né? E aí é interessante que quem nasce no lar cristão tem dificuldade de saber quando que teve esse encontro com Jesus, porque quando eu falava para ele, você já aceitou Jesus? Eu falei assim, precisava aceitar, parece que ele já estava aqui já, né? Ele não entrou porque ele já estava aqui, eu já nasci, que já estava dentro do meu coração, né? E eu tinha um trauma desse negócio, esse negócio quando falava de aceitar Jesus, eu falei assim, eu já reconheci ele como meu Salvador, sim, mas ele já estava aqui, né? Porque quem nasce no lar cristão tem essa questão, já está lá dentro,
e já vive com o Senhor Jesus Cristo constantemente, mas agora esse vai servir o Senhor Jesus uma vida inteira. Diz que tinha um missionário que estava fazendo uma conferência missionária e voltou dessa campanha missionária e disse lá, olha, teve 5 conversões e meia nessa minha viagem missionária que eu fiz. Aí a pessoa falou assim, 5 conversões e meia? Não entendi. Né, porque teve uma meia conversão, com certeza foi 5 adultos e uma criança. Aí ele falou, não, pelo contrário, foi 5 crianças e um adulto. Eu falei, mas por quê? Porque a criança tem uma vida inteira para servir o Senhor Jesus Cristo. E o adulto só tem meia vida, só tem mais meia vida, só dali para frente é só mais um tirinho, só mais um pedacinho, já tem menos tempo para servir o Senhor Jesus. Quanto antes essa pessoa conhecer Jesus, mais tempo ela tem para servir. Mais tempo ela tem para servir. É verdade. Só o fato de entrar lá nós já estamos felizes, não é? Mas e se entrar com uma vida de servir o nosso Senhor? Não é melhor? É muito melhor. Servir com amor e dedicação. Fala, irmão. Não cabe a nós, muitas vezes, a querer fazer um julgamento próprio, né, se somos bons ou não em relação ao que Deus nos dá, né, que não tem mérito nenhum, a glória de mim mesmo para os homens, é Deus que analisa, que vê, que converte, e eu estou falando isso pelo seguinte, o fato de nascermos no lar evangélico ou não, então a revelação de Deus para até aqueles que não nasceram no lar evangélico, e são convertidos, é maravilhoso de qualquer forma, a experiência de cada um com Deus que é maravilhosa, independente do lugar, do fato, quando e como, onde. Agora, o que eu falei lá na minha fala anterior, e que eu acho isso para mim, né? E Deus coloca isso na Bíblia. O desafio nosso maior, inclusive, não é só a gente procurar adorar a Deus, mas é quando a gente pede perdão a Deus pelas iniquidades. Sim. É muito mais grave a gente, depois do momento que você conhece e sabe, a iniquidade é quando você realmente faz aquilo que você sabe que não deveria fazer. Né? Sim, perfeito. É aí que realmente, o apóstolo Paulo fala, se você estiver em pé, cuidado para que você não caia. Esse olhar para Jesus sempre, né, para que a gente não caia, porque a iniquidade, eu creio que é muito mais dolorosa do que você, sabe, fazer uma coisa que você não saiba. Não sabia, não, eu sei. A boa notícia, ela é boa para nós até o final. E ela deixou de ser essa novidade, né? É o comum do Evangelho. Não, o Evangelho eu já conheço de cor, de salteado. Não, pera um pouquinho, irmão. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, porque isso tem que estar claro em nossa mente, em nosso coração, todos os dias. Porque tem muito evangelhos sendo pregado aí, mas é o evangelho de mentira, é o evangelho de sacrifício, é o evangelho do que eu acho, e não da palavra. Ué, que história é essa? Que evangelho é esse? E quanto mais nós nos distanciamos do verdadeiro evangelho, menos iremos reconhecer o evangelho ruim, menos iremos ter esse discernimento do que não é bom, mas porque eu distanciei do que é bom de verdade, e isso me traz uma conformidade com o resto, e quer ver só como isso é evidente? Não sei se você já ligou a televisão no sábado de manhã, tem uma emissora aí que parece um monte de programas evangélicos, né? Um monte de programas evangélicos, e aí está lá um monte de coisa. E certa vez uma irmã falou assim, pastor, olha, eu ligo a televisão no sábado de manhã, lá na tal canal, e é um programa de uma igreja melhor do que outro. Olha que bênção é esse negócio, que maravilha que é isso, que coisa boa minha manhã de domingo, de sábado, porque é muito bom, E aí eu fui ver o que estava acontecendo lá, o que passava de tão bom na televisão no sábado de manhã. Eu comecei a ouvir, aí começou a doer meu ouvido, aí começou a doer mais. Quando começou a doer mais ainda, eu falei, meu Deus do céu, desliga, eu não aguento mais, porque é muito ruim, não é evangelho.
Não é verdade, não é boas novas. É um monte de mentira e de porcaria ruim, e velha, e enferrujada e podre. É comida estragada, não é comida boa não. Mas infelizmente vende muito. Vende, irmão. Está conquistando, infelizmente, Muitas pessoas. Perfeito. toma lá da cá, meu Deus do céu. Gente do céu, como é que nós vamos admitir eu chegar para o meu Deus e falar, Senhor Deus, eu vou te dar isso, mas o Senhor me dá aquilo. Quem somos nós para chegar Isso. desse, de chegarmos para o nosso Deus e exigir algo? Não tem como. Tem uma expressão deles, né? Verdade. Que eles dizem. Deus é obrigado a me dar. Agora, Deus é obrigado a me dar. Os desesperados, né? Coisa assim, terrível. Coisa terrível. Mas o que nós devemos fazer, então, irmão? Essa é a grande questão. O Evangelho é a boa nova. E se nós deixarmos de, primeiro, se alimentar desse Evangelho, da boa nova, e começar primeiro tem que se alimentar, e nós temos que anunciar. Se alimentar da boa nova e anunciar a boa nova. Porque quando os bons se calam, o que acontece? Os outros tomam conta. É o que nós falamos no aquele ditado popular. Quando o dono sai, quando o gato sai da casa, o que acontece? Os ratos fazem a festa. Quando o Evangelho sai, aqueles que são anunciadores do Evangelho saem e deixam de anunciar, os mercenários fazem a festa. E fazem a festa com força. E levam tudo da pessoa. E deixa a pessoa enganada. Deixa a pessoa destruída, sugada. Deixa a pessoa em maus lençóis. Ou em mau evangelho. O evangelho dos homens e não de Deus. O evangelho é as boas novas da grande comissão que é dada a nós para levar ao mundo, e não para ser guardada, e não para ser colocada no nosso criado mudo, na nossa estante, do lado da nossa cabeceira da cama, e ficar para nós. Não, mudou a nossa vida, mudou o nosso coração. No mínimo eu tenho que orar para que esse evangelho alcance pessoas, no mínimo. Esse é o mínimo do mínimo. Orar, ajudar, contribuindo com os missionários, com a obra missionária, com a casa do Senhor, mas também falar. Esse é o principal. Falar do que Deus fez na tua vida, o que Deus mudou no teu coração. Olha só, Lucas 10, 11, 31 e 32, fala assim: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E ele fala assim, olha, que vos nasceu na cidade de Davi. Mas esse daqui não é só para nós. Veja o final do versículo 10. Que será para todo o povo. Para todo o povo, e não apenas para um povo, mas para todo o povo. E ele continua, versículo 31. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios, e para a glória do povo de Israel. Quem que é os gentios? É todo aquele que não era do Senhor. Todos aqueles que não conheciam o Senhor. Esses eram os gentios. Quando a Bíblia fala dos gentios, ele está dizendo isso. É todo aquele que não era povo de Israel. Esse era gentio, que não era de Deus. Não era um judeu. Agora, quem que é os gentios? Hoje, é todo aquele que não tem Cristo, não tem o Evangelho. Não tem o conhecimento do Evangelho. Então, esse Evangelho chegou para mim e para você.
através de homens, instruídos divinamente, para vir aqui no nosso continente e pregar o Evangelho. E foi espalhando essa sementinha, e bênção do Senhor chegou até nós. Hoje o Evangelho sadio, bíblico, que vem da palavra, mas veio com sangue, veio com morte, veio com dores, aqui no nosso Brasil mesmo, irmãos, na nossa terra. Quantos missionários foram mortos, andando nessa terra fora aí? Quantos missionários, quantos homens de Deus foram apedrejados, escorraçados? Quando eu estava lá no Amazonas, tinha uma comunidade ribeirinha, que tinha um irmão que tinha uns parentes lá, né? Ele falou assim, ó, tem uns parentes lá na comunidade e tal. Eu falei, irmão, fala para eles lá, para nós irmos lá pregar o Evangelho lá, para eles fazer um culto lá na comunidade. Fala com o teu parente lá. Aí ele falou assim, não, pastor, lá eles não aceitam não, lá eles correm de teçado atrás das pessoas que vão falar do Evangelho, falar de Jesus. Sabe o que é teçado, não? Quem não conhece o que é teçado? Um monte de gente, né? Aí, ó. Teçado é um facão desse tamanho assim, ó. É o teçado, cara. É o teçado. É um facãozão desse tamanho. Eu falei assim, rapaz, é mesmo. Então fala que a gente vai lá. Mas com o Evangelho. Porque o que foi lá não era Evangelho. O que foi lá era a pregação da acusação, do medo e da destruição. E a gente foi. Passamos 6 meses orando para a nossa viagem missionária. A gente foi lá, a gente conseguiu fazer a distribuição de Bíblias, de folhetos, conseguimos a permissão do líder da comunidade, fizemos um culto no final, à luz de lampião, no meio do mato, do rio. Foi lá, o Evangelho, mas o Evangelho da boa notícia, não é o Evangelho da confrontação, do inferno, do medo, é o Evangelho da boa notícia. Qual que é a boa notícia? Tem salvação. Jesus salva, Ele salva, Ele me salvou, Ele salva, e esse Evangelho é para todos os povos. O Evangelho é Deus cumprindo a sua promessa de vida ao homem, é Deus cumprindo a sua promessa de vida ao homem. Quando foi dada essa promessa? Lembra quando foi dada essa promessa de salvação? Do pisar na cabeça da serpente, quando foi dada essa promessa? Lá no Éden. A promessa de Deus lá no Éden é de que iria vir esse Filho, Jesus, iria pisar a cabeça da serpente e ia libertar-nos da morte. Ele iria esmagar a cabeça da serpente, e sim, essa serpente iria morder e picar o seu calcanhar. Sim, ele seria ferido por nós, mas ele seria e é vitorioso sobre a morte. E percebe que o Evangelho é uma boa notícia de solução. É Jesus sendo esse que veio para cumprir a promessa de Deus, lá do passado, lá há mais de 5.000 anos atrás. A promessa dada e realizada é Jesus, e Ele veio para fazer. Isaías fala assim, que formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e diz a Sião, o teu Deus reina. Olha que maravilhoso. Como que é os pés esses que anunciam essas boas novas? São formosos, são bonitos, são alegres. Por quê? Não, mas é pé calejado também, né? É pé que sobe os montes.
estão na caminhada. Porque é bonito? Não, porque anuncia coisas boas, que faz ouvir da salvação. Evangelho não é confrontação, mas anuncia a verdade. Quando nós vemos a pregação no Novo Testamento, em Atos, no início da igreja primitiva, nós vamos ver assim, arrependei-vos. Arrependei-vos. Sim, nós vamos ouvir isso daí. Mas por quê? Porque existe a paz. Através do arrependimento, do reconhecimento do erro, vai vir o quê? Vai vir a paz. O Evangelho é essa boa notícia. A notícia que existe solução para o pecado e para o pecador. Existe essa salvação que vem do céu ao nosso encontro. O Evangelho muda o homem de dentro para fora, transforma o coração, traz esperança à alma. Traz esperança à alma. Nós precisamos levar essa solução de Evangelho e viver essa esperança no nosso coração. Quantas pessoas estão no reino de Deus, tristes, cabisbaixos, lamentando, chorando. Fala, mas você tem Jesus, você tem o Evangelho que te tirou das trevas, você tem o perdão divino. Ergue a cabeça, irmão. Ergue a cabeça. Já contei, tinha uma história lá de uma irmã lá no Amazonas. Chegava lá, irmã, como é que você está? Estou bem não, pastor. Estou bem não. Por que não você está bem não? Ah, porque está chovendo demais. Está muita chuva. Não seca a roupa. Né? Não seca a roupa, está chovendo demais, não seca a roupa. Tá. Aí está sol. Irmã, como é que você está, irmã? Agora vai estar bom, né? Porque está sol. Estou bem não, pastor. Por quê? Ah, mas esse sol está muito escaldante, esse sol está muito quente. A gente coloca a roupa no varal, a roupa estrala, fica lá seca, ela está secada no varal. Não seca, está quebrando a roupa, de tão seco que está no varal. Calor. Lá no Amazonas faz 2 dias de frio no começo do tempo de chuva, 2 dias de frio no final do período de chuva. É só isso que faz. Está no período de inverno aqui, de 2 dias, eu falo, irmã, como é que está aí, friozinho, está bom agora, né? Está bom não, pastor, esse frio entra nos meus ossos e me arrebenta por dentro, não sei o quê, não aguenta esse frio não. Mas é só 2 dias, irmão. Calma um pouquinho. Não tem paz. Cadê esse Evangelho? O que mudou em você? O que mudou no teu coração? Esse Evangelho é de paz, é de graça, é de vida. Deve mudar, trazer esperança para a alma. Transforma o nosso coração. Muda de dentro para fora. Anuncia a paz. Anuncia a verdade, anuncia a transformação. O apóstolo Paulo escreveu ao seu filho Timóteo, ele fala assim, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Esse Evangelho veio até nós e ele trouxe a imortalidade. Aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados agora têm vida. E é interessante que João fala que não é uma vida pequena, mas é uma vida em abundância. É vida abundante. O que é vida abundante? É muita vida. Não é pouca vida não, é muita vida. Mas isso alcançou a mim e alcançou a você. E nos faz esses embaixadores de vida, de levar o Evangelho do poder de Deus para a salvação. Mas primeiro eu tenho que saber que eu tenho esse poder de Deus que me salvou na minha vida. Uma das coisas assim que me marcou muito é no tempo da pandemia. Quantos crentes estavam morrendo de medo de morrer? Quantos crentes estavam morrendo de medo de morrer, desesperado, com medo de morrer? Eu falei, irmão, calma aí, você tem Jesus no teu coração? Não que a gente tem que sair lambendo o corredor, né? Lambendo o corrimão aí, né? Se pegar Covid não tem problema não, não sei o que, não, calma aí, faça a tua parte, né? Fique firme, faça a tua parte, use máscara, né? Se previna, higienize as mãos, faça o que tem que fazer de verdade. Mas medo de morrer, irmão? Não, hein? Porque viver nessa vida, a gente vai viver até o último dia. A gente não pode antecipar isso, não. Até Deus permitir.
A gente não pode antecipar isso nem um segundo sequer. Mas, contudo, contanto, porém, nós não podemos ter medo da morte. Porque se nós morrermos, vamos estar com Ele. É a vida e a esperança. Aí a gente fala assim, mas eu tenho meus filhos para cuidar. Tá bom, então, uma perguntinha. Quem cuida melhor dos teus filhos, você ou Deus? É Deus. Então Deus vai cuidar. Porque Deus é eterno, Deus não morre. Aí a gente fala, mas eu tenho que cuidar, eu tenho que curtir meus netinhos, né? Eu tenho que curtir meus netinhos. Amém, glória a Deus por isso, mas você pode curtir o céu. O que é melhor, neto ou céu? Ah, céu é melhor, irmão. Netinho é bom, eu imagino que deve ser muito bom. Mas céu, vamos falar a verdade, céu é maravilhoso. Céu é um lindo lugar. Onde a presença de Deus não vai estar parcial, vai estar total. Então, meus irmãos, nós não podemos ter medo da morte, não. Não podemos procurar, mas não devemos ter medo da morte. Viva bem, esteja bem, faça o teu melhor nessa terra, exercite o teu corpo, alimente-se da forma adequada, faça e viva bem, mas nunca tenha medo da morte, não. Porque nós temos essa salvação que veio até nós, e agora nós temos esse poder de Deus que nos salva, e que traz essa garantia, não é de homens, é garantia divina. Então viva o melhor hoje, sirva a Deus com o melhor hoje, mas sirva nessa certeza da salvação. Crente com medo da morte, eu vou morrer, pastor. Mano, um dia todo mundo vai, né? Vamos orar para que não seja agora, porque se for também, eu louvo a Deus porque foi para você, né? Ou agora, depois vai ser comigo, e eu vou louvar a Deus o dia que eu morrer. Né? Para nos levarmos no momento certo, né? Sim. Todos nós temos a certeza da morte. Todos nós temos a certeza que um dia a gente vai morrer. Ou a gente vai morrer ou Jesus vai voltar, um dos dois, né? Essa é a certeza que a gente tem, é o que a gente morre, é o que Jesus volta, é essa a certeza. Ninguém vai ficar aqui eterno, não. Mas saiba que Jesus nos dá esse tempo para pregar esse evangelho e viver esse evangelho. Mas tenha essa certeza. Esse evangelho está na tua vida? Te alcançou? Te mudou? Trouxe essa viva esperança? Reconheceu Jesus como seu Salvador? Né, que Ele veio e te mudou, te deu vida. Então, irmão, tenha essa alegria no teu coração, viva essa paz, viva esse amor, viva o Evangelho de Cristo Jesus, que foi pago por um preço muito alto, veio de graça para mim e para você, mas não é de graça, foi o preço de Jesus Cristo, primeiro se encarnar, viver nessa terra, deixar a glória do céu, deixar todas as honras do céu, agora viveu como homem, andou como homem, sendo homem, foi humilhado, foi transpassado, foi crucificado, foi pregado naquela cruz, não com um prego da Gerdau, tá? Bonitinho, lisinho, mas foi uma cirurgia aquilo lá não, aquilo lá foi um desceramento do punho dele. E não foi aqui não, tá, irmãos? Não foi aqui não, ó, na palma da mão. Bem provável foi aqui, ó, na munheca. É, quase um dormente de trem. Não foi aqui na palma da mão, não. Foi na munheca. Você já estroncou a munheca? Quem joga bola no goleiro aí, já sabe o que é isso. Aí pega um prego grossura de um dedo maior que um dedão assim, ó, maior um pouquinho ainda, centrando na munheca de uma pessoa, arrebentando o ligamento, estourando veia, sangramento ali era gigantesco. Por que não foi aqui? Porque aqui ia rasgar e ele ia cair, tá? Rasga e cai. Um tendão ou outro que ia segurar um pouco mais ali, mas ia rasgar e cair. Aqui não, aqui fica. E é isso aí que ele fez. Mas sem contar mais, que é o Deus Santo recebendo o meu pecado e o seu pecado. Aquele que não sabia o que era pecado, agora conheceu. Por quê?
por causa do meu e seu pecado. Esse é o Evangelho. Não veio de graça, mas não foi de graça. Teve um custo altíssimo do nosso Salvador. Altíssimo do nosso Salvador. Para quê? Para que nós venhamos ter vida. E esse Evangelho muda o nosso coração, muda a nossa vida. Pois não me envergonhe do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonhe disso daí. Quando alguém perguntar qual que é a razão da sua fé, não tenha vergonha não. O que você é? Eu vou naquela igreja lá, não sei o que, fala, eu sou crente, irmão. Eu tenho Jesus. Eu tenho o Evangelho. Eu tenho a boa nova, eu tenho a salvação, sou salvo. Mas não é politicamente correto. Politicamente correto é você dizer que você tem Jesus. O que é incorreto nisso? O que é incorreto nisso? Eu tenho Jesus, eu tenho o Salvador, eu sou cristão. E eu gosto mais ainda que eu sou um protestante. A gente perdeu esse nome. Protestante. Porque quem protesta, protesta de algo. A gente era muito mais firme quando era protestante agora do que esse evangélico, esse evangeliquez de muitas, que perdeu e banalizou o nome. Mas o sacrifício de Cristo não banalizou. E continua igual. Eu tenho Jesus como meu Salvador. Eu sou um cristão. Pode dizer, sou um cristão com alegria. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de ser o careta, né, que carrega a Bíblia, o livro de capa preta debaixo do braço. Não tenha vergonha não, irmão. Porque estão querendo vender para nós que isso é ultrapassado. Eu vejo lá na academia, nos estudos, na área de psicologia, lá não. Estou vendo isso aí todo dia. Querem vender que isso é errado, querem vender que isso é mal, que é extremismo. Querem vender que isso é ruim. Fala, que ruim? Como assim ruim? Então o bom agora é 6 aí, que vocês estão vendo aí, né? Esse é o bom. Biblicamente não. Biblicamente o bom é seguir Jesus. Homem sendo homem, mulher sendo mulher. Biblicamente é isso. Uma fé e uma moral e entrega diante do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus quer isso para a nossa vida. Quer isso para os seus filhos. O que a Bíblia nos diz. Que fora disso é coisas de homens. O que você não pode é agredir a pessoa, ofender a pessoa. Né? Não, isso não. Você quer saber do meu Evangelho? Eu falo do meu Evangelho. É Jesus Cristo que me salvou, que me mudou, que entrou no meu coração, me mostrou que é pecado, mostrou que é uma vida de santidade. E isso é o Evangelho. Você quer saber disso? Eu lhe explico. Oferece para a pessoa. Se a pessoa quiser ouvir, você fala. Jesus Cristo é quem mudou a minha vida. Me mostrou que é pecado. E eu estava morto e agora tenho vida. Isso é Evangelho. Isso é graça divina. Isso é o amor de Deus. Ok, meus irmãos? Que esse Evangelho do Senhor Jesus encha o teu coração sempre. Te guarde sempre. E alimente com a verdade. Amém. Fuja da mentira. Fuja da mentira, alimente-se da verdade. Quer viver uma vida de santidade, de retidão, de evangelho, de mais evangelho na sua vida? Então, alimente-se da palavra do Senhor. Alimente-se da verdade do Senhor. Deixe as mentiras de lado. Deixe essas porcarias de lado. Comer chips toda hora não traz saúde. Comer arroz e feijão, ovo, traz saúde. Né? Pega uma boa de uma salada, enche aquela, tem substância esse negócio, tem substância. Comer pipoca sempre não é. Pipoca é bom, mas esses chips aí que é só isopor tingido com sabor, isso não alimenta não, irmão. Isso traz doença. Traz câncer. E isso aí é o que a gente está vendo aí desses evangelhos aí afora aí. Que Deus nos livre desse mal, né, irmão? Fala, meu irmão. Pastor, posso fazer uma colocação? Claro, meu irmão. Você pode tudo aqui, meu irmão. Estou sentindo no coração, esse coraçãozinho aqui, que graças à bênção, à misericórdia do Senhor Deus,
estou vivendo com o Senhor Jesus há 81 anos e meio. Louvado seja Deus. Opa! Mas, pastor, uma das dezenas e centenas maiores mensagens que o Senhor Jesus deixou para nós, que é no término desse versículo, capítulo 28, de finalização de Mateus. Sim. Que Jesus nos disse: e estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Amém. É Mateus 28, versículo 20. Coloca lá para nós, Gilberto. Vamos encerrar com esse versículo. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí vem a promessa que ele nos dá. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Evangelho do Senhor Jesus não é que não vai ter problema, não é que não vai ter luta, não é que não vai ter sofrimento, não é que não vai ter batalha, mas a promessa dele é que ele vai estar com a gente até a consumação do século. Viva esse Evangelho, viva com Jesus nesse Evangelho, anuncie esse Evangelho a todo tempo, em nome de Jesus. Pai de amor, nós agradecemos por esse Evangelho, o Evangelho das boas novas, que é Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que mudou a nossa vida, aquele que trouxe esperança, trouxe graça, trouxe misericórdia a nós. Ó Pai de amor, pedimos que o Senhor venha a nos fortalecer para que possamos viver esse Evangelho de paz. Esse Evangelho, Deus, da promessa, da presença maravilhosa de Cristo Jesus em nós e com a gente até o final. Ó Deus, agradecemos porque o Senhor é o Deus de promessa. E o Senhor cumpre a sua promessa em Cristo. Obrigado, ó Pai, porque nós temos viva esperança. Obrigado, ó Pai, por esse Evangelho de poder e força para continuarmos todos os dias. Pai, que nós que possamos também anunciar esse Evangelho de paz, de verdade, de misericórdia, de solução, de esperança nesse mundo sem esperança, esse mundo de desespero. Que possamos, ó Pai, sermos esses embaixadores de paz e na paz. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, ó Pai. Amém. Bom domingo a você, bom almoço. À noite estaremos cultuando o nome do Senhor Jesus Cristo junto. Vamos assim fazer em nome do Senhor Jesus, glorificando o nome dEle. À noite vamos falar sobre os de pequena fé. Os de pequena fé. Como é que está a tua fé? É grande ou é pequena? A gente vai conversar sobre isso hoje à noite, para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Assim encerramos também a nossa transmissão nessa manhã. Obrigado.